Bora lá, minha gente, começar o ano de 2025, essa temporada totalmente nova, novas histórias, novos personagens, pessoas que têm muito a compartilhar e, claro, com suas histórias, suas jornadas, contribuir para a gente também ser um pouquinho melhor. Para a gente começar, nós vamos bater um papo dentro de um assunto que é muito atual, que é essa história da eleição do Donald Trump. Olha o nível que o nosso podcast está. Nós vamos tratar de eleição nos Estados Unidos, vitória do Donald Trump, e um assunto que no Brasil interessa muito, que é a deportação dos brasileiros. Eu descobri um amigo chegado, a gente conversa muito sobre isso, que ele tem uma história, uma relação direta com essa questão dos Estados Unidos, Brasil, Brasil, Estados Unidos, e a gente vai poder falar um pouquinho disso. Eu estou falando do empresário Jair Souza, meu amigo Tira Risco, esse cara com quem eu tenho o privilégio de compartilhar esse episódio e vários outros momentos que a gente sempre está junto, batendo papo, conversando das coisas da vida. Jair, muito bem-vindo, meu irmão. Prazer enorme te receber aqui no nosso estúdio do podcast Câmara de Vencedores e a gente falar um pouquinho dessa tua jornada. Como é que está esse começo de 2025, Jair? E aí, Moreno, show? Show! Cara, tu foi bem tranquilo os poucos momentos que a gente já passou. A gente já passou um monte de momentos junto, ó, cara. Muitos, e é um orgulho danado pra mim. Eu digo assim, parece que eu tinha que ter vindo realmente para Paraupebas, que eu sou 2014, praticamente aí que a gente se conheceu. Sim. Então, vamos dizer que 11 anos, né? Praticamente 11 anos. Eu cheguei na época do 7-1 da Alemanha. Sim. Ali naquele cantinho lá. E tive o privilégio, eu costumo dizer que a gente não pode morrer sem conhecer o Demerval Moreno e nem morrer sem conhecer o mar. Vamos dizer assim, né? Caramba, hein, mano? Não, mano, quanto a essa situação aí da eleição do Donald, tem várias variantes, né? Uns dizem umas coisas, outros dizem outra. E a gente aqui, tranquilamente, não vamos entrar nesse mérito de política, se é para lá, se foi para a direita, se for para a esquerda. A gente vai falar a respeito um pouco do que eu conheço com propriedade, que eu digo com propriedade, porque além de ter estado nos Estados Unidos, eu tive o prazer de estar na prisão dos Estados Unidos. Para mim é uma vantagem, cara. Sim. Pulso, cara. Você está aqui, né, contando a história, né? Eu assisto uns filmes de vez em quando eu narro, e aí aqueles filmes que tem um personagem ali contando, né? Contando a história, como é que foi, aí vai mostrando as cenas, né? E aí, de vez em quando, tem uns perrengues no meio do filme, eu digo assim, filha, não te preocupa não, porque se ela está contando a história é porque sobreviveu. No seu caso, né, Jair? Cara, a experiência de morar fora já é bacana, né? Mas de morar nos Estados Unidos, principalmente, ela é diferente, porque já é um país totalmente diferente. Sei lá onde é que está e onde é que o Brasil está. Se fôssemos achar isso aí, acharia rapidamente. Mas a diferença é enorme, a diferença é gritante. Mas depois de tudo isso, ainda ser preso. Alguém diria assim, porra, que azar nada, caramba, eu fui lá com isso, a cadeia dos Estados Unidos. Você passou quanto tempo nos Estados Unidos, Jair? 3 anos. 3 anos ao todo. Na prisão, quanto tempo? 45 dias. 45 dias. 46. Você foi deportado também? Sim. Né? Que ano era isso? 2008. 2008. Então já nós vamos chegar lá de novo, porque nós vamos aproveitar essa sua fala com relação a essa questão das diferenças, né, de você viver num outro país, de experimentar a cultura, de viver a língua estrangeira, de perceber como aquelas pessoas lidam com o seu país. E eu acho que, pelo menos é o que a gente vê, né, na televisão, nas notícias. Eu tenho 3 irmãos nos Estados Unidos, né? Meus irmãos moram ali na região de Santa Mônica e a gente volta e meia conversa a respeito disso tudo. Já estão há muitos anos lá, já são radicados lá nos Estados Unidos, né? Tudo legalizado, não tem problema nenhum de deportação, porque existe isso, né? Está muita gente fazendo confusão, mas está se tratando lá dos ilegais. Quem está lá, radicado, documentação, green card, essa coisa toda, está tranquilo. Jair,
Como é que é essa realidade do brasileiro para entrar nos Estados Unidos? Eu lembro bem da fase, Jair, que eu fui em Rondon, fui fazer uma campanha eleitoral e havia uma verdadeira, um êxodo de jovens que moravam em Rondon do Pará indo embora para os Estados Unidos. Eu acho que foi nessa época, você jovenzinho, picou a mula para lá. Como é que foi isso? Conta para a gente entender como é que você entrou, como entrou nos Estados Unidos, para a gente poder chegar no período que você passou lá. Olha, a primeira cidade que mais tem brasileiro nos Estados Unidos é Governador Valadares. É tanto que lá se chama Governador Valadólares, né? Porque até essa moeda de dólar ela corre lá no dia a dia. De Minas. Governador Valadares de Minas. A segunda é Rondon. É mesmo, cara? Caramba, tá, olha isso. Por isso tu viu esse êxodo. Eu não fui tão novo. Quando eu fui, eu tinha 35 anos, se não me engano. Mas eu fui numa época que meus filhos estavam pequenos, a doutora Larissa e o doutor Augusto Henrique. Um alô, um cheiro, amo. Então falei com minha velha, eu digo, minha velha, eu vou agora, enquanto esses meninos ainda estão nessa fase que não depende tanto desse companheirismo do pai. Até nisso eu pensei. Então eu fui nessa fase aí e eu já tinha esses meus 35 anos. Quanto a ir para os Estados Unidos, existem as duas formas, né? Ou você vai tentar o visto várias vezes, ou você vai furando. Se você tentar o visto e for, você tem uma validade de visto daqueles dias, você tem que voltar antes para depois eles carimbarem de novo, se você passar. Todo mundo sabe desse processo. Quanto a ir furando, é mais complicado, mas você entra ilegal. Então, se você perguntar para mim, Jair, o que você acha dessa deportação que está acontecendo? Eu te diria que eu acho absolutamente normal. Né? No caso, você foi furando. Fui furando. Você foi por onde? Pelo México? Pelo México. E entrei no país o quê? Ilegal. Então, quando eu sou deportado... É consequência da forma, né? Eu busquei isso e quando eu entrei ilegal, já entrei deportado. Automaticamente, se eu entrei ilegal, já entrei deportado. Né? Agora, o que acontece? Puxar um pouquinho aqui já a respeito disso aí, veja bem. Se eu tenho parentes lá, se eu tenho amigos que eu deixei lá, e isso me incomodar ao ponto de eu achar que tá errado, tá errado é eu, ué. Sim. Ali não tá sendo deportado nenhuma pessoa que seja legal. E depois disso, quando a gente vai pegar o trem a fio, são várias pessoas também que estão respondendo a processo dentro dos Estados Unidos por sendo deportado. E se é os que não estão respondendo, se estão ilegais... É que não foram pegos ainda. Ainda. E se é o meu filho, se é a minha sobrinha que está lá, se é meu sobrinho, e isso vai dizer que estão errados? Não estão certos. Quem está errado é o meu filho, a minha filha, meu sobrinho, que está lá, que está errado. Não é legal. Então, quanto a isso, eu não vejo motivo para essa... Aí, depois, a pessoa pergunta, mas tem que vir algemado? Porque a questão era essa, né? Então, tratar o deportado com dignidade, mas para todos os efeitos lá, para o governo e para a polícia dos Estados Unidos, o cara é um criminoso. E criminoso não dá para tratar com pulseira do Roberto Carlos, tem que ser algema, né? Para falar disso, Moreno, eu vou puxar um pouquinho a respeito da prisão lá dos Estados Unidos. Por que eu estou dizendo que foi bom ter sido preso? Porque, poxa, eu convivi lá, ué. Experiência, convivi lá, fiz vários amigos colombianos e tal, que nos falamos depois de muito tempo, e outros lá dentro, e tínhamos cultos lá dentro, várias línguas, e alguém, quando você era o pregador, tinha vários intérpretes, porque tinha... Caramba, bicho. Entendeu? É mesmo. Tinha várias línguas, então eles traduziam tudo para o inglês, às vezes uma vez eu fui... Lá era um verdadeiro Pentecostes, língua de todas as nações. Fiquei 45 dias ali dentro, eu tive N experiências. Primeiro que quando você é pego na rua trabalhando, trabalhando.
Você é pego, eles não te levam direto para a imigração. Isso aqui, eu estou contando, é coisa normal que acontece lá, do dia a dia. Só quem viveu lá que sabe disso. Você não já vai direto para o espaço lá onde estão os imigrantes ilegais que estão presos. Não, tem outro nomezinho lá. Depois eu vou me lembrar. Você é preso primeiro numa cadeia qualquer, na primeira mais perto que tiver, do cara que te prendeu, do xerife que te prendeu. Você vai para uma cadeia normal. Meu amigo, quando eu cheguei lá, viu, era mais aqueles bandido mesmo, mala, sabe? Não era na cadeia da Nessa primeira triagem ali. Você vai lá para lá mesmo. Eu sei que eu lutando para fazer uma ligação lá, mas chegou minha vez. Eu peguei um orelhãozinho que tinha pra você fazer uma ligação que eu peguei. Meu irmão chegou, um negão já me empurrou, meu irmão. Pelo negão, 3 metros. Ali eu já voltei com o rabo da fila. Então, para você entender o que é isso aí. Aí, aquilo você já fica rezando para os policiais da imigração virem te buscar. Aquilo você já vai pro paraíso. Você sair dali. Você tá em outra cadeia, mas já é um paraíso. Você já fica sonhando. Puta que pariu, esses caras estão demorando. Aí chega lá uma bela madrugada lá, aí chama fulano, aí você vai para onde é uma prisão mais tampada. Um detalhe que você me chamou aí me chamou a atenção para isso. Sim. Por que os presos vêm algemados, né? Uhum. Então eu chamei a atenção para a cadeia, para daí eu poder explicar. Aqui, onde você está preso na imigração, eles têm deveres como cidadão. Você tem que comer comida balanceada. Você tem que ir no médico. Eles te levam para cortar o cabelo. Eles cuidam de você porque você pode dar muito trabalho se você adoecer ali dentro, se você tiver um problema ali dentro, se você morrer ali dentro. Então, é dever dele te tratar. Ei, a hora de comer, todo mundo come. Não, eu vou comer agora. Não. Vai comer, porque tem nutricionista, tem tudo lá dentro. É isso que eu estou te falando de novidade. Então, essa responsabilidade que eles têm com esse preso, ela não acaba quando bota ele dentro do avião. Ela vem junto. Entendi. E ainda, além disso, ainda existe outra coisa. A Polícia Federal de lá, que é o FBI, ela entra em comunicação com a polícia daqui do Brasil, a Polícia Federal. Então, você vem algemado e você vem direto para a mão da Polícia Federal, para saber se você está devendo alguma coisa aqui no Brasil, que se você tiver dali, você já vai conduzido para a cadeia. Às vezes está um cara foragido lá nos Estados Unidos. Então, são normas entre essas polícias, são normas. E também dos deveres dele, que esse cara não pule dentro do avião e morra. Não sei. Então, eles têm que trazer esse cara intacto, a palavra não é essa. A algema, no caso, é para proteger o cara dele mesmo. Dele mesmo e que ainda está sob responsabilidade dos Estados Unidos. Estados Unidos. Eis a grande questão deles virem. E isso é tão praxe, isso já teve. Eu cheguei algemado de pé e mão, a Polícia Federal estava me esperando, normal. Ué, não devo nada. Fomos lá para a casinha dos homens lá, olharam, mexeram, está liberado. Simples assim. Então, se não está liberado, se é um cara que devesse aqui, ele já dali já seria preso. Sim, sim. Agora, Jair, sim, mesmo apesar disso tudo, você colocando as coisas aqui da maneira como você está colocando, eu entendo que isso é muito da mentalidade de cada um. Tem gente que está numa festa se sentindo triste, tem gente que está numa prisão se sentindo bem. Basta a gente ir lá para a Bíblia, que tinha lá na história de Paulo, né, que estava lá na prisão cantando e as paredes, as grades se abriram, porque ele estava tão feliz ali, apesar de tudo, confiava em Deus, sabia. E a coisa aconteceu, está lá na Bíblia, quem quiser consulta lá em Atos dos Apóstolos. Então é uma questão de mentalidade. Você, meu amigo Jair, falava aqui no início dessa conversa do privilégio de gozar da sua amizade, da sua conversa, das suas histórias. É um cara espirituoso, um cara otimista, um cara que sempre acreditou em Deus, em si mesmo. E você fez dos seus limões as limonadas. É um cara com a ousadia de ir para os Estados Unidos, não pode ser um pessimista. Geralmente é gente que tem sangue no olho, que tem coragem, que acredita que a vida tem um dia lá na frente que pode ser melhor. Então, acho que depende muito disso, né, Jair? Sim, sim. E esse cara vai deixar os Estados Unidos agora uma potência tão grande. O Donald.
E se a gente está falando de política, não estamos falando de política, eu digo assim, as pessoas que estão lá, que tenha pelo menos o social, não vai ser deportado. Né? Que tenha pelo menos o social, é o primeiro documento. Aí depois você vai ter, se fosse uma CNH também, é a Drive License que chama. Se você tem uma Drive License, é um documento importante nos Estados Unidos. A Drive License, não a carteira internacional. A carteira internacional não vale para nada. Mas, ao mesmo tempo, essa carteira internacional que tu compra lá, que é uma coisa que todo mundo sabe lá, a gente chega lá e compra uma carteira internacional. Essa carteira ela não serve para o policial, para o xerife, como Drive License. Uhum. Mas ela serve para você abrir a conta no banco. Ela serve para você abrir a companhia, que lá a empresa é companhia. Ela serve para você fazer o seguro do seu carro, porque é obrigatório. Uhum. Nos Estados Unidos você não paga documento de carro, você não paga documento de moto, você não paga nada disso. Você paga o seguro, ele é obrigatório, porque qualquer probleminha que der, né, colisão, se seu carro está segurado, o dele também não se fala nisso. Sim. Aí são burocracias quebradas. A seguradora, quando tu leva 3 orçamentos lá, um deu 3 mil, outro deu 2.500, outro deu 2. A seguradora tua, ela te manda um cheque do valor do meio. 2 mil para tua casa, um cheque para você. Aí se você quiser arrumar o carro, você arruma. Se você não quiser, não é aquela história de passar... Você Esperar o problema. É rápido, não. Aí eu trabalhava com isso. Caramba. Tu bateu o teu carro, aí a seguradora te deu o cheque do meio, 2,5, 2.500, te deu 2. Aí tu me ligava. Aí eu tinha companhia, chegava lá, só jeito. Eu preciso de fazer essas coisas aí quando é criar. Tu tava com 1.500 quanto que a seguradora tinha te dado, porque tu fez 3 orçamentos dentro de oficinas grandes, chama body shop. São oficinas grandes. Então, aí o preço era lá em cima. Eu chegava ali pela metade daquele dinheiro, eu ganhava muito dinheiro ainda, e tu ainda ficava com 700. Caramba. Era muito comum, por causa de tudo isso. Sim, a seguradora, que o trem funciona lá e não funciona aqui. Aí, esse cara aí agora, como a gente estava falando, o Trump, ele vai voltar o país para o lugar onde o menino tinha tirado. Não é nem o Biden. Foi o Obama. O Obama levou o país para uma situação... Quem morou nos Estados Unidos sabe disso. Foi terrível com o Obama. É mesmo? Sim, aí veio o Biden. Não, veio o Trump primeiro, depois, né? O Trump passou. A gente entrou um pouco de política, né? É. Se o Trump fica ali, então agora o Trump vem rodeado de ministros bilionários. Sem querer entrar em política, que você está muito cuidadoso com relação a isso, Sim, mas sim, nós aqui no Brasil tivemos isso com o Bolsonaro. E do mesmo modo que o Trump lá nos Estados Unidos não foi eleito aqui. Aí deu uma quebra. Hoje o país, aqui no Brasil, ninguém precisa falar de política para todo mundo saber como é que está. A gente nem precisa entrar nisso. Lá nos Estados Unidos passou pela mesma coisa. Trump não foi reeleito, o Biden veio de maneira trôpega, acabou jogando o país numa inflação terrível. As urnas mostraram isso. Não é a gente que está puxando saco para o Trump aqui, não. As urnas mostraram que o Joe Biden não conseguiu fazer a sucessora dele, porque ele foi impedido, né, de ir para a recandidatura dele, e entrou a Kamala Harris, que não conseguiu ganhar as eleições porque o discurso não se sustentava. Lá nos Estados Unidos não tem essa história de artista abonar o candidato. Lá tem, mas o povo vai olhar o bolso. Se no caixa do supermercado os preços estiverem proibitivos, o estadunidense ele não tem essa história porque o cara é mais bonito, porque o cara é apoiado pelos artistas, porque o cara é isso e aquilo, vão votar nele, não. Não conseguiu resolver o problema da inflação, não resolveu o problema da economia, não vota. Ficam todos putos. Né? Não esquece. Lá o cara pensa dessa forma, né, Jair? Não esquece isso. Olha Não isso, hein? esquece o Obama, eles não gostaram do Obama, para ninguém foi bom. É só você conversar com qualquer pessoa que mora lá. Porque às vezes você conversar com pessoas aleatórias, com um cara que viveu o governo do Obama, com um cara que viveu o governo do Biden e com um cara que passou os 4 anos com o Trump. Diz que ele é doido, mas dá resultado. Empresário, né? Cara que tem uma outra visão. Língua que ele fala, é outra língua. A palavra do cara tem poder. É muito diferente a pegada, né? E se já era bom morar nos Estados Unidos, é o que a gente estava falando, imagina um governo desse cara, vem, ó. Os que ficarem lá, porque isso aí, Moreno, na minha humilde visão,
Isso aí é uma promessa de campanha que ele fez. Sim, 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 sim. E ele veio agora como um governo austero e quer dar uma... Mas, na verdade, ele sabe que ele não pode aprofundar muito. Os Estados Unidos não vivem sem imigrante. Agora mesmo, esses dias a gente viu lá umas imagens, né, já tem várias construções que não tem ninguém trabalhando, porque quem faz esse trabalho de base, esse trabalho braçal, é o imigrante, né? O hispanozinho, brasileiro, é que chega lá e trabalha. O americano mesmo ele não faz isso aí, né? Jair, e essa realidade da grana lá, ela é verdadeira? O cara ganha dinheiro mesmo lá nos Estados Unidos? Ganha, ganha, ganha. Só que a sensação, Moreno, a sensação, algum amigo que for depois ver isso aí, que mora nos Estados Unidos hoje, é uma sensação assim que... Sabe o que é tu ter um carro que tu mais gosta, vamos dizer assim, hoje aqui no Brasil? Uma Hilux. É o Hilux, né? Hilux. A nossa cidade de interior, geralmente falaremos Hilux. Outro lugar falaremos do carro. Mas essa Hilux ser roubada, tu anda nela, gostosa, linda, maravilhosa, mas de vez em quando tu pensa, puta que... Você de pegar, não é minha, né? Cabrita. Não é minha, quando eu for embora eu não posso levar. A mesma coisa nos Estados Unidos. Tu vive lá com aquela riqueza toda, mas tu sente que aquele ali não pode trazer. Entendi. Puxa. E tu queria aquilo ali aqui. É verdade, Jair. Eu tô te entendendo. Esse sentimento aí, todo cara que tá lá, ele queria viver aquilo lá aqui, caramba. Aqui que ele gosta, o brasileiro gosta daqui. Aí ele sente que aquela a X5 é o X5. Ele sente que ele anda nela, mas não pode trazer. Não é? Pertence àquele lugar. Nem ele mesmo pertence. Nem ele pertence àquele lugar, né? Mas aí eles pegam e terminam ficando. E aí, Jair, não tem como a gente não entrar para falar em política, porque quem resolve isso é a política. O que se queria aqui no Brasil era uma realidade como a de lá. O que se queria aqui no Brasil era a possibilidade de você ganhar a sua grana, ser livre para você comprar, investir como você quisesse, e não esse tipo de coisa que a gente viu recentemente acontecendo, né? Todo mundo viu acontecendo, e que você tem o seu dinheiro monitorado, fiscalizado, você sendo fiscalizado, e os Estados Unidos carregam, não sei se é lenda, você vai dizer isso ou não, essa característica da democracia, da livre iniciativa, do cidadão de lá ter o sonho americano, né? A gente não tem o sonho brasileiro aqui porque a gente vive numa outra realidade diferente, e uma realidade que, infelizmente, a cada dia parece que vai piorando, né, Jair? Infelizmente, né? É igual tu falou, pô, é ruim pra a gente falar sobre política, porque hoje tá tipo assim, se você dissesse, jeito, votou no Bolsonaro, votei. Mas é tipo assim, o que o Bolsonaro tá falando hoje, na hora que eu vejo que eu passo, eu não tenho mais aquele tempo para estar ouvindo. Então a gente não tem mais tanta paciência com política, porque pelo amor de Deus, senão a gente vai terminar brigando com todo mundo. Verdade. Porque é uma coisa tão clara, meu Deus do céu. E aí quando você vê a pessoa não vendo aquela grama verde, ele diz que a grama é azul, aí você desmotiva você de falar sobre política. Mas o que acontece nos Estados Unidos é o seguinte, cara. Um ajudante de pedreiro nos Estados Unidos, imagina um ajudante de pedreiro aqui no Brasil. Um ajudante de pedreiro aqui no Brasil ganha o quê, meu Deus do céu? R$100 por dia? Por aí? É, né? Ah, é? O ajudante de pedreiro também nos Estados Unidos ganha $100. Que aí já vai dar R$600, né? Por dia. Por dia. Mas aí não é o X da questão. O X da questão é que se ele ganha $100 por dia, se ele trabalha, que lá o cara trabalha. Lá eu não vou dizer que o cara não trabalha, não. O cara faz trabalhar mesmo. Vamos dizer que ele trabalha lá 10 horas por dia. Pode botar, é normal. Os caras que estiverem ouvindo aqui sabem que isso aqui é normal, o cara trabalha 10 horas por dia. Vamos dizer que ele trabalha só 8 mesmo. Então ele ganhou só os $100, porque se ele trabalha 10, ele ganha mais 10 contos, cada hora ele ganharia $120 por dia. Se ele trabalha mais 3, ele ganha 130. O dia é $100. O cara faz o seu ganho. A hora extra, diga-se de passagem rapidão, o americano não recebe favor. É, né? Ele não recebe favor. Se você limpou esse escritório dele aqui, fora do teu horário de serviço, não, ele tem que te pagar. Caramba, hein? Ele não recebe favor, ele não gosta de favor. Você consegue limpar meu escritório depois que eu sair? Consigo.
Quando vem essa tua folha, tá aquela hora de serviço que você fez. Ele não recebe a conta. Tá. Aí o que acontece? O cara trabalhou 8 dias por semana. $800. 2.400. Rapidão, né? $2.400 por mês. $2.400 por mês, ele consegue lá gastar 1.200. Com toda a despesa dele, ele gasta 1.200, sobra 1.200 contos. Entendi. Com esse $1.200, se ele quiser comprar um carro, praticamente do nível desse que tu tá aí, é 5 pagamentos de 1.000 conto. Desse que tu tá, ou melhor. Então, olha para tu ver a diferença, a facilidade que você tem de conquistar as coisas. Né? Que você vai trabalhar quanto tempo para comprar um carro do nível desse que tu tem? Não, e aqui vamos lá, né? Você ganha 1.500 e tanto, né? Por mês de salário, né? 1.500 e pouco. Na hora que tu fecha o mês, tu ainda vai ficar devendo 1.500 e pouco, porque não deu para tu pagar as tuas contas. Quando é que tu vai comprar um carrinho, uma moto? Não tem como, né? Então, são realidades realmente muito diferentes, né, Jair? Aí quando você vê uma pessoa vir falar de política com você e defender um governo desse, aí não tem como você discutir de política, porque toda vez que a política for ajudar o empregado e não o empregador, ela não vai dar certo. E aqui eu estou sendo bem diretozinho, para não abrir tantas coisas, né? Entendi. Toda vez que a política for ajudar o empregado e não o empregador, ela não vai dar certo. Ou seja, é aquela velha máxima, já que a gente está falando de deportação, do avião. Se o avião tiver uma pane, for cair, primeiro você ajuda você mesmo, para depois ajudar o outro. Ou seja, dentro de um raciocínio inteligente, o que a política, os governos deveriam fazer era estimular, incentivar, ajudar o empresário. Com o empresário tendo essa ajuda do governo, porque aqui no Brasil a gente trabalha meio ano só para o governo. Sim, sim. Com essa ajuda do governo... Essa ajuda é a quebra de impostos, é facilidade de impostos, essa coisa toda. Com essa ajuda que o governo daria para o empresário, ele empregaria mais pessoas e aí o governo não precisaria estar ajudando o empregado. Porque quem tem que ajudar o empregado é o empregador. Agora, na realidade que o empregador no Brasil vive, é difícil para o cara fazer alguma coisa, porque senão ele vai estar pagando para trabalhar. Até porque, cá para nós, o empresário é o cara que chega primeiro na empresa e é o cara que sai por último. Não recebe hora extra por isso, né? Ninguém está passando pano aqui por nada disso. É uma realidade. Não estamos puxando para esse lado, mas estamos assim mostrando o que seria falar sobre política. Exatamente. Exatamente. Jair, 3 anos nos Estados Unidos. Eu tenho amigos lá nos Estados Unidos, acho que eu até comentei com você sobre isso, tenho amigos lá que tá, caramba, 30 anos nos Estados Unidos, só sabe falar I love you. Você não, você é um cara que fala inglês, bacana, não vamos fazer essa demonstração aqui, porque senão você ia ficar falando sozinho, que eu não sei. Né? Mas você é um cara que otimizou o teu tempo lá, né, Jair? Você aprendeu muita coisa, você é um cara que eu reputo como relações públicas de primeira. Você é um cara que você faz network o tempo todo, você reúne a galera, você é um mobilizador. Você já tinha isso ou os Estados Unidos melhorou o Jair como pessoa? Como é que é isso, Jair? Pai Moreno, eu não vou dizer para você que não é verdade, não. Eu só agradeço os elogios e não vou aqui ter modéstia quanto a isso, que é uma coisa que eu tenho, que eu carrego de boa. Essa facilidade de... E até porque quando ela não acontece, lembra do vinho? Sim, sim, sim. Quando ela não acontece é porque está errado lá na história, porque o jeito de abordar uma pessoa, se você tiver estudado, eu no caso não estudei, parece ser que eu estudei Relações Humanas, mas eu não estudei alguns livros. Mas é muito simples a abordagem, desde que ela seja o máximo respeitosa, o máximo alegre, né? Então, essa abordagem ela fica fácil. Quando do lado de lá tem uma pessoa que mais ou menos fez mais ou menos desse jeito, né? Então, uma vez, lá nos Estados Unidos, um patrão meu lá disse assim, cara, você é muito manipulador. Sinceramente, eu fiquei sem entender se aquilo era um elogio ou se era uma crítica destrutiva. Eu passei muito tempo pensando nisso. Ele era um cara inteligente. Então, por ele ser um cara inteligente, que eu vi ele como um cara inteligente, o Eric, ele já estava há muito tempo nos Estados Unidos. Naquele tempo, ele já estava há muito tempo nos Estados Unidos. O Eric, eu lembro dele. Parecia um pouco com o Al Pacino.
E aí ele disse assim: Jair, você é muito manipulador. E eu fiquei muito tempo pensando, mas é porque, tipo assim, quando você disse essas coisas aí, eu sou, sim, eu quero a tua presença hoje, aí eu entro numa conversa contigo, aonde as coisas convergem para aquele lugar, entendeu? Sim, sim, sim. Eu acho que isso aí é interesse pro lado do bem. Claro. Vamos misturar as coisas hoje, mas o que é que eu costumo dizer pro meu amigo, eu digo, amor, não funciona assim. Olha, o Demacon funciona assim. E é bom quando você conhece o teu amigo, que você sabe do que ele gosta, aonde vai chamar a atenção dele para coisas que talvez para outro não chamaria. Então essa é a onde a gente fala da facilidade de reunir pessoas. Voltando um pouquinho para os Estados Unidos, não tem como você querer voltar. Se você puder. Por isso que tem muitas pessoas que não voltam mais. Tem que. O teu aí tá com 30, né? Essa faixa não volta mais, né? Não volta mais. Não volta mais. Moreno, a pessoa ainda volta se ele tiver deixado aqui uma esposa, ou talvez pai e mãe, nem por isso não volte, mas talvez tenha que volte por causa de pai e mãe. Sim. Mas o mais fácil é se tiver deixado uma esposa e foi um casamento que ficou bacana, não ficou bagunçado, dá volta. Mas se o cara chegar nos Estados Unidos e tiver deixado um dia aqui, não vai mais pra cá, não. Só se for deportado mesmo. Porque tudo funciona, cara, é muito fácil. As coisas... O Pedro Bial, né, diz no poema Filtro Solar, vá a Nova York, mas não demore. Senão você fica. Ele não gosta de coisa boa, né? Mas, voltando à política, em alguns governos deu uma deteriorada, né? Sim. A gente viu muita imagem recentemente daquelas pessoas que parecem zumbi nas ruas. Aquilo ali tudo é falha da administração, né, Jair? Ele afrouxou demais, né? Eles tampam isso aí, cara. Eu, pelo menos, não vi isso aí. Você não chegou a ver isso, não? Eu morei na Flórida, morei por ali. Mas eu não saí. Eu saí da Flórida só uma vez que eu fui em Nova Orleans, quando teve aquele... Tava contratando lá com horas caras e tal, dos New Brad Pitt e vários, aquele outro lá, o Leonardo DiCaprio, tava mandando muito dinheiro pra lá e disse que a hora tava cara. E foi muito brasileiro pra lá, dos outros estados. Mas eu não saí muito da Flórida, então eu não vi muito essa que passa de vez em quando as imagens. É mais Nova York, né? Eu acho Nova York, sim, né? Exatamente. Eu não fui a Nova York, eu não fui pro norte, para aquela região fria, eu morro de frio. Nova Orleans era 10, meu amigo, 10 graus. 10 já era azado, você tem que vestir 2 calças jeans. E aí eu não fui muito pro norte. Mas é igual a gente tava falando aqui agora, não volta não. Não volta. Mas se não tiver um laço bem forte aqui... Por quê, né? Porque coisa boa é fácil da gente se acostumar. A gente se acostuma até com coisa ruim, né? Agora imagine coisa boa, coisa de qualidade, que não resta dúvida. Os Estados Unidos trabalharam para ser uma superpotência, eles zelam pelas suas tradições. Basta a gente olhar, né? Hoje ficou tudo muito globalizado, a gente percebe essa cultura da música, dos filmes. Nós que gostamos muito de música, basta você pegar músicas dos anos 60, 70, 80, já estavam na nossa frente em termos de qualidade de produção, mas muitos anos atrás. Quando a gente foi, eu trabalho em rádio há muitos anos, quando a gente recebia aquelas músicas, né, Gil? Está aqui Gil Caetano com a gente nos estúdios. Mano, obrigado pela tua presença, a gente que trabalha em rádio, sabe que a cultura musical do Brasil se baseou muito na qualidade da música americana, porque faz muito tempo que eles já são muito bons no que fazem. Para você ter uma ideia, a Constituição americana, que os caras não ousam tocar, mudar, ela já tem quase 300 anos, né, Gê? Por aí, fizeram uma Constituição, um documento, um registro ali de nascimento, a Bíblia deles e pronto, eles vão só praticar aquilo, não fica mudando a cada conveniência, né? Então eles se respeitam muito, né, gente? Até porque quem criou essa Constituição deles eram homens de moral, né? Da onde é que foi colonizado os Estados Unidos e da onde é que foi colonizado o Brasil? As formas, né? E as formas, né? Os Estados Unidos colonizados pelos ingleses,
nós pelos portugueses, sem nenhum demérito aos nossos irmãos portugueses. Mas quem veio para cá foi uma galera que os caras queriam se livrar lá em Portugal. Diz a história que é a escória, né? Exatamente. Exatamente. Então, daí se coloniza trazendo escravos também. É. Aí se faz aquele misticismo ali. E aí, dificilmente, se for para falar de política, aí bagunça. Porque para mim, que os únicos 4 anos, 3 anos e 7 meses, 8 meses que o Brasil teve alguma possibilidade de sair, de emergir um pouquinho, foi com esse doido aí, que é doido igual o Milei, é doido igual o Trump, mas... Que pensava diferente, né? Se tivesse alguma coisa com esse cara, pelo amor de Deus, do jeito que esse cara foi percebido, foi uma coisa insana. Não tinha como não ter saído já tanta coisa. Puxou um pouco de política, só abre isso. Pô, caiu, o cara até um elegível. Aí os caras ficam procurando chifre em cabeça de cavalo para poder dar um jeito de tirar o cara da política. Porque, por exemplo, ele está impedido porque fez uma reunião com chanceleres, procuraram a baleia, que ele tinha lá incomodado a baleia, a Jubarte, né? Olha isso, cara. Olha que ponto nós chegamos de... A inelegibilidade desse cara quanto ao peso da outra Ó, pra não dizer que eu não falei das flores, falar do Pablo Marçal. Sim. O Pablo Marçal disse assim, disse que o Bolsonaro ganha do Lula em 2026? Ganha não, gente. O Pablo. Se ele não ganhou do Lula saindo com as malas de dentro da cadeia. É uma boa reflexão. Ele vai ganhar agora, depois do Lula, 4 anos ajeitando todo mundo. Esse ajeitamento é que muda. Não é 4 anos números. ajeitando tudinho ali. Isso aí é que muda os números, é verdade. Então não é fácil. Não. Jair, você topa uma hora dessa a gente falar de política? Hoje você ficou muito reservado à questão. E hoje a ideia também era a gente falar dessa coisa da deportação, porque está todo mundo comentando ainda. E o governo agora que começou lá nos Estados Unidos... Mas ficou bem bacana, da importação ficou dividido, né? Entendido. Sim. Né? Sim. Política, se é uma hora a gente puxar aqui, a gente puxa da última política agora. Exatamente. Quando você sabe o meu posicionamento enquanto aos prefeitos. Sim. Né? E a única coisa que me preocupa, porque há doidos e doidos, né? O Trump é um doido de altíssima qualidade, o Bolsonaro é um doido que modela o Trump, o Pablo Marçal é um doido que tem uma cabeça, uma inteligência bem intencionada. Assim, né? E aí a gente não pode pegar só o cara porque está dizendo que é doido e achar que ele vai fazer igual os outros doidos fizeram, né? Então, acho que a gente só tem que ter cuidado com isso, porque daqui a pouco a gente transforma o mundo num hospício e aí salve-se quem puder. Então, é preciso a gente fazer muita análise com relação a isso, mas esse é um momento para a gente discutir de outras formas. Na verdade, dá para pontuar em cima disso aí que tu falou rapidão e fecha o assunto, nós temos um prefeito hoje na cidade que não foi eleito. Não sei se ele ganharia para vereador. Entregaram uma cidade para ele. Sim. E rezo, e oro, e peço a Deus que ele faça um bom governo, pelo amor de Deus. Porque a gente não aguenta mais. Que faça pelo menos um bom governo, não tem problema. Eu não apoiei, eu não estive junto da sua campanha, você também não. E digo, não sem medo de errar, ele não foi eleito prefeito. Aqui o povo estava tão chateado. De como ele já vinha na bola da vez, entregaram para ele. Então agora fazer o quê? Tira o chapéu, você é o prefeito. Foi ele porque não havia outro, né? Costumo dizer isso para fechar o parênteses, né? Jair, brigadão por você ter vindo. Nós vamos ter outros bons momentos aqui. Eu acho que as histórias são muito interessantes. O Jair é um cara que viveu, portanto, 3 anos nos Estados Unidos, 45 dias experimentou a qualidade da cadeia estadunidense, onde a alimentação é de qualidade, porque lá o preso é custodiado do Estado e o Estado tem que dar conta dele. Os cultos eram em várias línguas, parecia o Pentecostes, né? E o Jair voltou de lá, um cara com uma baita experiência, uma história bonita, que eu fiz questão de convidá-lo para vir aqui compartilhar um pouco disso. Obrigadão, meu irmão. Não teria como não vir, né, cara? Pelo amor de Deus, um monstro da comunicação, e você não sabe o poder
que você tem, talvez você já te disse isso outra vez, você não saiba dimensionar isso ainda, mas parece que a gente ainda é menino, tem hora que a gente fica... Isso é bom, isso é bom. Eu converso com uma pessoa e eu fico pensando que eu tô... Uma pessoa de 50 anos, eu fico pensando que aquela pessoa, uma pessoa já de idade... Aí quando eu olho direito, eu digo, mas eu também tenho 50 e poucos anos, pô. Então, há essas nuances enveadores na cabeça da gente que a gente fica pensando que não é tão poderoso igual você é. Você é um cara que é onde a gente passa aí, diz que convive em alguns momentos com você, a pessoa diz, pô, bora lá, me leva agora, quero conhecer aquele cara. É um monstro. É um mentecapto, né? Então, olha, Como dizia o Eric, você é um manipulador. obrigado, irmão. Mano, aqui, mano, só pra terminar aqui, eu digo assim, você entrou aí no começo dizendo assim, um cara muito alegre, muito tal. Moreno, o sábio Salomão dizia que a gente vive de prazeres. O ser humano, ele só busca, pode esquecer, o sábio era o sábio. Só busca prazeres. Já parou para pensar? Tanto de prazeres que a gente tem durante o dia. Tu já um dia tomou café, leite e cuscuz com fome? Pensa, Pra tu saber o outro gosto. prazer. é outro sabor. Rapaz, tu tem prazer todo dia, tu começa de manhã, tu é prazeres, cara. Verdade. Tu já pensou uma pessoa doente que não possa comer? E tem muitas. E olha o prazer que a gente já amanhece um dia sentindo, cara. Moço, passa 3 dias sem comer, eu já passei. A comida que fiz na tua frente é a comida mais gostosa que pode existir no mundo, cara. 3 dias sem comer, pô. Então, o prazer a gente tem todo dia. Olha a grandeza disso. E por que, pelo amor de Deus, Haveria-se de ser triste, que você né? negaria estar alegre? É uma ingratidão, né, gente? É uma ingratidão com o tempo, é uma ingratidão com Deus, uma ingratidão com as Com possibilidades, tudo que você tem. tudo que você tem na mão. Dito isto, eu pediria, sugeriria, né, para quem nos acompanha, olhe para o que você tem e agradeça. Mas se não conseguir ver o que você tem, porque é isso que é ingratidão, agradeça pelo que você não tem. Não ter um câncer, Pelo amor. não ter fibromialgia, neuropatia, diabetes, não ter hipertensão, não ter hemorroida. Olha o que tu não tem de problema e agradece por isso. Aí pronto, aí Né? você já fica feliz. Né? Já Que dá adianta, pra cara, ficar tudo feliz. aquilo sendo que você é uma pessoa doente. Né? Fica por aí, Beck. Sejamos mais gratos e menos reclamantes. Exatamente. Né? Falamos disso hoje, não foi, Renato? De Baramani. Falamos disso hoje. Reclamação é vetor, é imã para problema na sua vida. Agradecer atrai coisas boas. Reclamar atrai coisas ruins. Ganhamos muito tempo sobre isso Com mesmo. certeza. Abraço, gente. Show de bola.